Olá, estamos completando hoje um ciclo de 28 programas realizados e exibidos desde junho de 2012 e reiniciando outro ciclo, com muitas novidades e firmes em nossa busca de assuntos cada vez mais interessantes. Nossa missão continua a mesma: proporcionar uma visão e compreensão sistêmica das coisas que nos cercam. A nova temporada, que se inicia agora, começa com uma provocação e um convite. Vamos aumentar a velocidade com que estamos tecendo essa rede para a sustentabilidade. Vamos ampliá-la, reforçar e agregar mais elos e pessoas a ela. Na nossa visão, isso começa com a ampliação do debate para além do nosso estúdio de nossas matérias, com o esforço de construção coletiva de comunicação. Para isso, queremos estar mais perto e mais atentos aos comentários e ideias das pessoas que nos acompanham e agregá-las efetivamente ao programa. Estaremos, a partir de agora, recebendo comentários e sugestões nos canais de que dispomos. Esses canais, por enquanto, são o nosso site e a nossa página no Facebook. Toda e qualquer ideia vinda dos espectadores, qualquer que seja, nessa qualidade de espectador, será recebida com a mesma atenção e cuidado. Conecte-se com a gente. Outra coisa importante desse ciclo que se reinicia é que estamos fazendo um balanço do que realizamos até aqui. Balanço que vai nos ajudar a desenhar o caminho que queremos percorrer até nossos objetivos. Também queremos fazer esse balanço junto com vocês e, para isso, estamos começando agora uma série de programas com as ideias que surgiram ao longo dos programas anteriores. São mais de 800 minutos de conteúdo transdisciplinar, aprofundado e cuidadoso sobre a sustentabilidade que buscamos resumir e disponibilizar de uma maneira mais organizada. No programa de hoje, vamos nos debruçar sobre a série de 3 programas que fizemos sobre economia criativa, cada um com um subtema como provocação para o debate. No primeiro deles, Economia Criativa e Desenvolvimento, debatemos com Ana Carla Fonseca, consultora e sócia do Garimpo de Soluções, e Ademar Bueno, do Laboratório de Inovação da Fundação Getúlio Vargas. Começamos falando do que impede a economia criativa de deslanchar no país e o que pode estimulá-la. A economia criativa já tem um papel estratégico ou ainda é considerado um pouco secundária como a cultura é? Bem, assim como a Ana Carla falou, a gente vê o resultado da cultura não atingindo indicadores como produtos e serviços convencionais, mais tradicionais, conseguem. Infelizmente, eu entendo que em alguns momentos a cultura é vista como algo secundário, principalmente na minha área de formação. Eu que estou numa escola de negócios, cultura não é vista como negócio. Cultura é vista muitas vezes como um passatempo, como um entretenimento. A gente sabe que faltam pesquisas, faltam estudos, indicadores para mostrar o quanto o desenvolvimento da atividade cultural pode alavancar uma série de outros negócios, como você mesmo colocou, como o turismo, como a cultura pode alavancar o turismo, que é uma das maiores indústrias que existem no mundo, e aqui no Brasil a gente está engatinhando nesse sentido. Quando você pega São Paulo, onde o turismo é um turismo de negócios, existem uma série de museus que podem ser aproveitados como espaço de visitas para esses turistas, ou então a questão da gastronomia ou a questão da moda em São Paulo. A gente entende que ainda falta uma certa conexão entre essa visão da importância da cultura como negócio, pensando como uma atividade econômica efetiva e fundamental para o desenvolvimento não só da cidade, mas como do país como um todo. Pois é, nós caímos sempre naquela máxima muito perniciosa de que se não é medido não é importante, se não é importante não é medido, né? E a cultura sempre é vista, como você bem mencionou, como aquilo que é acessório. O que se percebe, como você dizia na introdução, é que diante de um mundo cada vez mais padronizado, com produtos e serviços muito parecidos, aquilo que é mais diferencial é o que efetivamente agrega valor ao que é produzido, que dá satisfação às pessoas, que pode custar mais caro, mas que tem valor e preço compatíveis e que transforma justamente a realidade de um espaço. A partir do momento em que esse olhar se faz mais sensível à cultura também por seu viés econômico,
nós começamos a perceber que ela tem, todas as vertentes culturais têm um impacto econômico importantíssimo e mais do que isso, na nossa discussão de espaço urbano, a cultura forma esse ambiente propício à criatividade. Então ela contribui pelo que é medido, que é um impacto econômico mesmo, geração de emprego, de renda, arrecadação tributária, atração de turismo, mas também para formar esse ecossistema que é muito mais favorável à eclosão da criatividade. Ademar, o que você acha que realmente está na base do êxito dessas experiências? É a cultura e a infraestrutura? As duas bastam? Cultura e infraestrutura? Ou é preciso algo mais? Eu acho fundamental entrar nessa combinação de cultura e de infraestrutura a inovação, trabalhar com o potencial criativo dessa população e principalmente desenvolver algum tipo de trabalho de resgate histórico dessas cidades. Eu tenho um exemplo, talvez pessoal, eu sou de uma cidade aqui no interior de São Paulo que chama Amparo, que é uma cidade que sempre foi uma cidade industrial. Sempre teve algumas indústrias que foram compradas, tem uma grande indústria de produtos de limpeza e recentemente eles começaram a olhar para a cidade e entendendo que, poxa, ali é uma região antiga mogiana, produtora de café. Ali passavam uma das poucas estradas de ferro que tinha no interior do estado de São Paulo. E há muitas fazendas de café. Então, de uns 10 anos para cá, essas famílias começaram a resgatar essas fazendas e transformar em hotéis, e transformar em pousadas. Então, a cidade está começando a se enxergar como ponto turístico e, inclusive, agora vão refazer uma linha da antiga mogiana, da estrada de ferro, que foi totalmente retirada ali da região. Então, assim, é preciso colocar essa criatividade, mas também associada a essa visão histórica. Poxa, qual é a essência dessa cidade? De onde nós viemos? Por que nós chegamos a esse tamanho? Pequeno, médio? Então, eu acho que essa combinação toda é fundamental para esse desenvolvimento. Carla, o que fazer para estimular a criatividade? Quer dizer, qual é o ambiente ideal para a criatividade se desenvolver? Pois é, a criatividade dentro da proposta de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade e de inclusão, acaba sendo muito transversal. E ela tem, de fato, de começar com a educação. A nossa educação ainda é muito herdeira da Revolução Industrial, enfim, e o próprio papel dos professores e de como eles transmitem conhecimento e agora passa a ser um papel muito mais de treinar os alunos a entenderem as linhas para separar o que serve do que não serve das informações, essa lógica tem de ser aplicada também em educação. Eu me lembro quando eu era meninota, quando eu me punha a desenhar na cadeira, no papel, e a professora dizia, mas menina, presta atenção no que a tia está dizendo. E eu estava prestando atenção, mas eu também estava desenhando. Hoje, se a criança não fizer 5 coisas ao mesmo tempo, a professora fica preocupada, né? Então, também a criatividade tem que permear a questão da educação em ciência e tecnologia, porque não adianta nós colocarmos o melhor chefe de cozinha em uma cozinha com água e farinha, sem outros ingredientes, senão a gente não consegue progredir, turismo e outras questões. Na continuidade do debate, Ana Carla, que já prestou consultoria para a ONU sobre esse tema, descreveu as principais características que devem ter as cidades que se pretendem criativas economicamente e mostrou com clareza como a economia criativa pode se ligar à sustentabilidade e também pode se afastar dela. É que uma cidade que se pretende criativa tem 3 características principais, que são inovação, e inovação, como você bem colocava, como soluções a problemas para uma cidade que se reinventa, tanto aquelas de bancadas de laboratório como as sociais, as culturais, ou seja, o que faz com que, de fato, a mola ande e gire. E conexões entre áreas da cidade, que é um dos problemas que nós vivenciamos hoje, né? Cada um mora em guetos mentais e as minhas cidades não coincidem com as suas. Também entre público e privado, entre local e global, e cultura, por fim, pelo seu impacto econômico, pela criação desse ambiente. Essas são as 3 características que, invariavelmente, independentemente do tamanho da cidade, de sua condição socioeconômica e de sua história, sempre se apresentam como uma cidade aborda essa questão de criatividade. A conexão disso com sustentabilidade depende muito de qual é o olhar da política pública. Porque economia, como a economia agrícola, a economia criativa, como a economia industrial, na verdade é desprovida de bem ou mal, né? Ela é uma série de instrumentos. Como esses instrumentos são utilizados, efetivamente depende de como a política tenha sido decidida. E a economia criativa, ao se valer da criatividade e concretizá-la, portanto, em produtos, serviços, processos,
tanto pode se pautar por uma economia mais inclusiva, que valorize o pequeno empreendedor, que gere uma conexão em rede, inclusive com as grandes empresas, como pode ser uma economia criativa, mas que foque muito na concentração de canais de distribuição, da televisão, ou seja, que seja uma reprodução de um modelo, agora tomando como matéria-prima a criatividade e não mais o minério. Então esse é um cuidado que temos que tomar. Eu tenho um exemplo de uma cidade que para mim é um case de cidade criativa, que é Parintins, no Amazonas, que é onde tem todos esses exemplos que a Ana Carla comentou. Eu já participei do Festival de Parintins, é uma pena que é tão isolado e tão inacessível, né? Mas é uma cidade, primeiro, que está no meio da selva amazônica. A cultura, como ela falou, todas as músicas, todas as atividades são no sentido de engrandecer a mata, as tribos indígenas, a fauna, a flora. Então, a cultura está totalmente fomentando a sustentabilidade. Há essa conexão entre todos os moradores, a cidade inteira se une, entendendo que aquilo é uma atividade econômica, cultural, muito importante para o seu desenvolvimento e está conectada com várias outras cidades de todo o norte, tá? Principalmente Manaus. Muita gente, Manaus inteira praticamente vai para Parintins. E ali se tornou uma política pública, porque o próprio governo entendeu que sem esse festival, a partir de agora, a cidade teria talvez uma outra cara. Vamos fazer um intervalo e, na volta, as ideias sobre economia criativa e urbanismo. Fique agora com as principais manchetes do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Nossa missão hoje é sintetizar o conteúdo da série de 3 programas que fizemos em 2012 sobre economia criativa. O segundo destes programas tratou de economia criativa e urbanismo. E conversamos com Danilo Miranda, diretor regional do SESC de São Paulo, e Carlos Leite, arquiteto, urbanista e autor de diversos livros sobre cidades sustentáveis e inovadoras. Iniciamos o debate falando da importância da qualidade do espaço público na cidade como vetor da economia criativa. Falamos da relevância do espaço do SESC como polo gerador e agregador da criatividade na cidade. E também das contradições de uma cidade como São Paulo, que tem ao mesmo tempo um grande potencial criativo e as mazelas da megalópole sem planejamento urbano. Nós compramos, vendemos, namoramos, fazemos tudo pela internet. Qual o papel que as ruas e os bairros têm numa economia criativa? O papel fundamental, Gabeira. A sua frase é muito boa. Vale a pena a gente lembrar o seguinte: na virada do milênio, muita gente, muitos teóricos, com a chegada da internet, estavam apregoando o fim das cidades, o fim do espaço físico, né? Muita gente em Nova York dizia que Nova York, como a meca, né, da inovação e da criatividade, justamente pela concentração de diversidade, que é o que faz uma cidade criativa, iria morrer. E, no entanto, Nova York nunca esteve tão pujante, criativa e inovadora como hoje, né? A cidade onde foi inventado o sutiã há 60 anos atrás, né? Não porque havia muitas fábricas de lingerie, mas porque ali haviam as pessoas criativas nas ruas. Então, eu acho que uma coisa, na verdade, só corrobora a outra, né? As pessoas nunca interagiram tanto virtualmente, mas as cidades mais interessantes são aquelas em que as pessoas ainda estão na rua fazendo interação. Sem dúvida. Há alguns anos o SESC mudou a sua sede da Avenida Paulista para Belenzinho, um bairro na Zona Leste. É verdade. De uma área mais rica para uma área mais pobre. É verdade. O que representou para essa região a presença do SESC? Exatamente, Gabeira. A intenção nossa foi, primeiro, aproveitar o espaço que nós temos na principal avenida da cidade, que é a Avenida Paulista, na minha opinião, pela sua localização, pelo que representa, pela facilidade de acesso, pela sua visibilidade, por vários motivos, a nossa sede que lá estava, usar para uma utilização de caráter finalístico, usado para a clientela, usado para o povo, usado para a utilização dos nossos equipamentos,
voltados para a atividade social e cultural que nós desenvolvemos. E fomos para o Belenzinho. Belenzinho, na Zona Leste, é curiosamente uma situação muito interessante, porque é a região da cidade de São Paulo maior, mais volumosa, com a maior população. Então, a presença do SESC no Belenzinho significou uma alteração, está significando, uma alteração absolutamente profunda no bairro, com outras iniciativas, obviamente. Nós não nos julgamos únicos e inovadores, existem muitas outras instituições que lá estão também. Mas, de qualquer forma, esse esforço que o SESC, mais outras instituições, estão fazendo, significa levar para o Belenzinho, para a Zona Leste, para o centro da Zona Leste, Tatuapé, Moca e outros bairros da região, uma oportunidade de contato com a cultura, com o pensamento, com a reflexão, com a discussão, com o tempo livre bem aproveitado, com, enfim, toda uma perspectiva e uma programação muito intensa voltada para a população. A Prefeitura de São Paulo lançou recentemente um estudo que mostra que a cidade concentra mais profissionais e empresas criativas do que qualquer outra no Brasil. Mas São Paulo é muito criticada por causa da poluição, pelo trânsito complicado e pela falta de áreas verdes, que são responsáveis por uma baixa qualidade de vida na cidade. Vocês acham que isso é uma contradição? Até que ponto pode ser um obstáculo para a cidade continuar sendo uma líder em termos nacionais? Eu não acho que seja uma contradição. Eu acho que o Brasil é uma contradição inteira, de toda a parte. Nós somos um país que temos avanços extraordinários e atrasos extraordinários. A questão toda é que um esforço grande na cidade tem que ser feito por todos os níveis, mas sobretudo pela sociedade civil, acompanhando e sendo acompanhado pelas autoridades, pelas instituições, pelas empresas, enfim, para mudar, para alterar esse quadro tão, digamos, negativo da cidade de São Paulo no que diz respeito à mobilidade, à poluição e à falta de áreas verdes. Para começar, eu acho que São Paulo é inadministrável do tamanho que está. São Paulo é uma cidade que tinha que ser dividida em várias outras comunidades. Eu defendo essa tese. São Paulo não é uma cidade de um centro único, tem um centro grande, mas tem inúmeros outros centros espalhados por toda a cidade e também na sua periferia. Então, esse entendimento, essa leitura da cidade exige um conhecimento mais aprofundado para a gente. Esse conhecimento vai permitir esse aprofundamento e, com isso, de alguma forma, uma maneira de poder atacar de maneira objetiva, através de movimentos da comunidade, indicadores fundamentais sobre saúde, educação, cultura, lazer, transporte. Então, Gabeira, eu concordo com o Danilo e eu diria mais. Eu diria que se a gente for olhar especificamente o assunto classe criativa, economia criativa, as pessoas vão fazer uma escolha. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: São Paulo é tudo isso que o Danilo descreveu muito em função do que foi feito no século XX, o sucesso com os gaps e contradições. Mas é um modelinho de pisar no acelerador, crescemos, 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 desenvolver, ponto. O desafio para todos hoje, e isso tem tudo a ver com uma cidade mais criativa, é desenvolver de uma maneira mais inteligente, com sustentabilidade. E isso eu quero dizer o seguinte: o capital humano, que é fundamental em qualquer cidade criativa, trechos de cidades criativas, esse é um capital que migra, muda muito facilmente. Se São Paulo não vencer o seu gargalo e não for uma cidade mais interessante, com mais qualidade de vida, mais propícias às pessoas viverem aqui, esse tipo que se chama de, né, pelos estudiosos, aí, Richard Florida, Eduardo Gleiser, que estão na moda, os macroeconomistas que estudam esse assunto hoje, esse capital sai daqui, né? O que seria uma perda fantástica. Eu não acho que isso está em vias de acontecer, mas São Paulo precisa migrar para um outro modelo. Ou seja, atrair um capital intelectual, indústrias inovadoras, bairros criativos, etc., faz parte deste pacotinho uma cidade com qualidade de vida interessante, né? Não é só trazer empresas e universidades de ponta. Não é mais isso. E para esquentar o debate, fomos para a rua. Conhecemos um pouco o belo e inovador exemplo da ocupação criativa das ruas de São Paulo.
a primeira edição do Festival Baixo Centro, que este ano vai ter uma nova edição. Na sequência, discutimos um pouco as possíveis soluções para o binômio economia criativa e urbanismo. O Baixo Centro foi a gente gosta de falar que não foi um festival, mas foi um movimento de ocupação civil das ruas. Foram 120 atividades que aconteceram em 10 dias, numa região tal de São Paulo, que a gente brinca que é o eixo do Minhocão, né? São Vila Buarque, Campos Elíseos, Santa Cecília. E a gente tem esse slogan, que é o As Ruas São para Dançar. É uma metáfora, que é óbvio que não é só dançar. As ruas são das pessoas, da cidade das pessoas, e por isso a gente quer ocupar com cultura e civilmente a rua dançando. A gente conseguiu criar uma rede de pessoas que colaboram a partir da internet e aí conseguiu conectar todos os artistas que estavam interessados no direito à cidade, que é isso que nos une, né? E aí a gente começou a pensar que o que a gente estava falando era de uma arte pública, a gente estava falando do direito à cidade, a gente estava falando de uma ruptura de modelos, tanto de produção cultural quanto de vida, né? De ideologia política com a cidade, sabe? Todo o dinheiro para o Baixo Centro foi levantado por financiamento coletivo, que é o nome que se dá no Brasil, para crowdfunding, que é o termo técnico em inglês. A gente fez uma chamada pública para projetos na internet, ficou 2 semanas aberta. E aí quando a gente fala em programação colaborativa, porque é isso que aconteceu, as pessoas mesmo que se inscreviam, elas diziam, para mim é bom tocar na sexta, a tal hora. Então a gente só decupando aqui tudo que já se inscreveram, a gente já tinha uma programação. E aí a gente aplicou um conceito que é a cuidadoria, né? Em vez de curar, escolher, a gente vai aceitar todos e vai cuidar para que eles se realizem. E aí como que a gente faz para fazer isso? Então ativa a rede, e essa rede aberta vai produzindo dentro do coletivo e as coisas dentro do caos saem. Assim. Porque é mais legal, sabe? Por que falar não? A gente está falando de intervenção na rua, sabe? A gente está falando da rua para todos, a gente está falando de uma cidade que é aberta para qualquer um. E aí essa coisa do vamos fazer juntos, que na verdade foi a liga, assim, o segredo. E aí o espaço público é para isso, né? A gente tem falado muito isso, vamos retomar as ruas, que na verdade elas nunca deixaram de ser nossas, assim, não tem uma retomada, né? A importância das ruas também é individual, sabe? É fazer as pessoas terem uma experiência de vida muito maior do que elas teriam se elas ficassem em casa, sabe? Então é romper as barreiras para você conhecer gente nova, ver outro mundo, abrir a cabeça, diversidade. A gente fez uma ação para abrir o Baixo Centro que era distribuir 200 litros de tinta ali no cruzamento do Minhocão com a Helvétia para deixar os carros e as bicicletas pintarem o chão. E no mesmo dia à noite, a primeira atividade do Baixo Centro era exibição de filme ali no mesmo lugar embaixo do Minhocão. E aí de um lado da rua a gente estava ali, sentado na rua, no chão, e do outro lado da rua estava caminhando a pipa da prefeitura limpando a tinta. Porque afinal, o que não podia acontecer? Não podia ser colorido. Eu acho que, metaforicamente, essa é a disputa que a gente está tendo pela cidade, nisso que o Baixo Centro está lidando. A ocupação da cidade, para mim, é algo absolutamente indispensável para que a comunidade, de fato, tenha consciência da mudança e da necessidade da mudança. São jovens que têm uma ideia bastante, digamos, comunitária, é algo que tem uma bandeira nova a colocar à disposição. Para nós, da nossa geração, que tivemos muitas bandeiras na idade, e hoje a gente sente uma falta de bandeiras, de certa maneira, eu acho que uma grande bandeira é essa: ocupem a cidade de uma maneira absolutamente criativa. E aí, nesse sentido, esse movimento do Baixo Centro reflete esse tipo de desejo. Tem um quê de indignação, tem um quê de tentativa de mudança,
tem o quê de proposta, mas tem, sobretudo, um desejo de participação usando essa linguagem do simbólico, da arte, do envolvimento da comunidade, onde a música, a dança, a manifestação das artes plásticas tem um papel. Então, eu acho que é absolutamente fundamental nós entendermos isso sob esse ângulo, sob esse ponto de vista. Mesmo que seja uma coisa afastada do interesse público ou do interesse da autoridade, não do interesse público, da autoridade pública, mas é alguma coisa que significa um avanço, e eu acho que estão de parabéns aqueles que propuseram, que realizam, sem recursos, uma iniciativa desse porte. Você, Carlos, concorda? Plenamente, é alegria, né? Na verdade, eu fiquei muito lembrando o seguinte, alegria, paixão. Não existe cidade criativa sem essa alegria. Festa, né? É festa nas ruas. É uma coisa erótica, é São Paulo propiciar, ser prazerosa para os seus habitantes, né? Voltar a ser, ela já foi, ela precisa voltar a ser. Quais são as propostas que nós podemos apresentar para as cidades brasileiras, no sentido de que se tornem também criativas? Duas coisas, uma sugestão para o Danilo, mas a primeira coisa eu diria, publicizar as boas práticas que nós temos. Né? Nós temos, o Brasil tem um potencial incrível, mas que está sempre latente, sempre adormecido. Né? Por exemplo, Curitiba já foi, e é verdade, a campeã de sustentabilidade do Brasil. Foi feito durante 20 anos um trabalho fantástico, que ganhou um monte de prêmios do mundo. Nenhuma cidade brasileira adotou nenhuma daquelas práticas feitas lá durante 20 anos. O Brasil não publiciza as suas práticas, não copia as boas experiências. Isso é uma pena, né? Isso é uma perda de potencial, de capital natural incrível. Isso, eu diria que é uma coisa que eu sugeriria para as cidades. A outra é uma sugestão ao Danilo, eu faria. Né? O SESC já tem uma tradição fantástica no Brasil de ser um capital de uma semente num território onde gera pujança de inovação, criatividade, qualificação, cultura, arte, etc., dinamismo. Incrível, né? Que não é governamental, né? Que vai além, uma nova forma de governança. Fantástico, né? E se o SESC começasse a ter uma explosão de pequenos, variados SESCs nesses territórios informais, por exemplo, nas grandes cidades brasileiras? Boa ideia. Vamos para mais um intervalo. Na volta, falaremos da economia criativa e desmaterialização. Fique com as principais manchetes do dia no Band News. No último programa da nossa série sobre economia criativa, convidamos dois economistas, Lídia Goldstein, de São Paulo, e Carlos Eduardo Yang, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para entender como funciona a desmaterialização da economia. Isto é, como agregar valor a produtos e serviços com menor uso de matéria e de recursos naturais. Falamos do conceito de economia criativa e sua aplicação em termos macroeconômicos e nas políticas públicas de desenvolvimento. Falamos das vocações do país e de por que, em certos aspectos, estamos caminhando na contramão da história, promovendo a ênfase na produção de matéria-prima. Seria interessante para nós que você desse uma ideia do que é a economia criativa e o que essa pesquisa te esclareceu. Olha, Gabeira, a economia criativa, que aliás é um tema que está super na moda, hoje em dia todo mundo usa o chavão economia criativa, igual se usava antigamente sustentabilidade. E eu considero que a economia criativa nada mais é do que uma política econômica moderna, uma estratégia de crescimento moderna, baseado exatamente nas coisas que você falou, no que no jargão de economês é a economia do conhecimento. Hoje em dia, os países, as cidades, os municípios, as empresas têm muito mais capacidade de produzir, de ganhar os seus retornos, de gerar emprego e renda através do conhecimento. O que significa isso? Significa que neste novo paradigma econômico, dada a revolução tecnológica pela qual nós estamos passando, os produtos geram muito mais valor através dos investimentos intangíveis. O que é isso?
É o investimento em tecnologia, é investimento em marca, é investimento em design, é investimento em tudo que está ligado ao conhecimento e ao pensamento do homem. Isso significa que os países têm uma nova oportunidade. Diferentemente do paradigma produtivo da Revolução Industrial, o antigo paradigma, no qual, se você não tivesse investimentos em siderurgia, em bens materiais, você não tinha condições de competir, o mundo atual abre uma janela de oportunidades. Isso não significa que nós estejamos usufruindo disso, que nós estejamos percebendo e que a nossa política pública esteja incentivando esse lado. Infelizmente, eu acho que não. Mas muitos países perceberam isso, países como a Inglaterra, países como os Estados Unidos. Você acha que essa indústria do entretenimento é uma perspectiva também para São Paulo? E o que o governo poderia fazer para estimular, em caso seja, evidentemente? Não, eu acho que é uma perspectiva para São Paulo, mas graças às novas tecnologias é também para pequenas cidades. Quer dizer, nada impede que uma pessoa desenvolva produtos e se comunique através da internet. Do ponto de vista de políticas públicas, eu acho que nós estamos atrasadíssimos. Eu acho que toda a nossa estrutura de pensar a economia brasileira é datada. Eu sou uma grande fã do BNDES, eu trabalhei no BNDES, tenho o maior orgulho disso, mas a estrutura inteira do BNDES ainda pensa o Brasil dos anos 50 e a indústria do velho paradigma econômico. Eu brinco que quando nós tivemos a crise, em vez de fomentar a indústria automobilística, tinha que ter fomentado a indústria de games, a indústria do cinema, a indústria de entretenimento, que gera muito mais emprego do que uma indústria automobilística, polui menos, tem uma atratividade para os jovens. Quer dizer, você chega para um jovem na periferia ou numa favela e diz, olha, vem trabalhar como torneiro mecânico, vem fazer um curso de torneiro mecânico. Não só ele não quer, como ele sabe que não tem emprego. Você chega para o mesmo jovem da periferia e diz o seguinte, olha, vem trabalhar numa indústria de games, vem desenhar, vem fazer um curso para você participar. Dá uma pertencença ao mundo moderno e tem uma atratividade para o jovem, que, ao meu ver, é inclusive um grande instrumento de geração de emprego, renda e inclusão social. Então, eu acho que olhar esses setores como setores industriais é fundamental. Essa é a novidade que nós ainda não percebemos. Se a gente pensa na figura maior da desmaterialização da economia, que essa nova forma de produzir, ela vai ter aspectos, facetas diferentes, que a gente pode chamar, uma vai se manifestar como economia criativa, outra como economia verde, etc. Mas o problema é o paradigma de produção, como ela colocou, ainda há uma crença no aparato de política pública no Brasil, de que o que gera valor, do que gera produto é o tangível. Seja esse tangível o tangível da indústria, o aço, o ícone do automóvel que precisa ser subsidiado sempre que tem uma crise, o ícone na agricultura, que é a questão da expansão da área de colheita, e a gente não está dando a importância que é o século XXI, que é o século onde você tem nitidamente uma crise da hegemonia convencional e uma rearticulação da estrutura produtiva mundial, onde esse componente de inovação, esse componente de conteúdo, nas suas diversas manifestações, é o que puxa. E nós perdemos o rumo na falsa ilusão de que bastava ter a fábrica, bastava ter o campo, que isso seria a solução econômica. O nosso discurso é ser a Arábia Saudita do biocombustível, é ser o maior exportador de carne do mundo, é ser o grande exportador de minério de ferro para a China. Essa reprimarização, ela tem essa dupla manifestação. Ela nos emburrece do ponto de vista de produção, porque a gente volta a produzir aquilo que não tem o diferencial, né? E do ponto de vista social é muito pouco inclusiva. Então a gente vai ser um país pobre de gente muito rica. O programa Capital Natural desta semana fica por aqui. Queremos saber o que você achou dele. Conecte-se aos nossos canais de comunicação, o site do programa e a nossa página no Facebook. Eu sou Fernando Gabeira, continue com a gente.